Deus está te chamando a atenção mais uma vez pela palavra. Mas se você não vê, talvez Deus vai precisar levantar um irmão para chegar perto de você e vai dizer: irmão, o que está acontecendo? Né? Aleluia. Tudo isso por amor, né? Tudo isso por amor. A grande dificuldade é que muitas vezes nós imaginamos que Deus nos repreende por algum comportamento porque Ele não quer. Então, vamos ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos no capítulo 3, entrar nos versículos 11, e eu espero falar apenas sobre 2 versículos hoje, versículos 11 e versículo 12, e nós vamos dar sequência ao nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Diz assim, né? Provérbios capítulo 3, versos de 11 e 12, diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Veja, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, nem fique chateado, nem fique pesado, né? Nem fique realmente enfadado, né? Como diz aqui. Desanime ou desanimado quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem, né? Veja, 2 versículos apenas, mas 2 versículos que realmente vão trazer luz e entendimento em nosso coração. Veja, o fato de Deus ser amor, né? Nós aprendemos. E é interessante porque a gente, eu não sei você, mas a gente vem de uma cultura religiosa, de uma cultura evangélica, ou de uma cultura religiosa mesmo, até em outras religiões, né? Em que Deus castiga, né? Deus castiga. Se você não fizer o que Ele quer, Ele te castiga. A gente sempre ouve isso: olha, Deus castiga, né? Meu menino, não faça isso porque Deus castiga. E a gente vem dessa cultura religiosa, né? E depois que conhecemos a palavra de Deus, pela revelação, né? Por meio da palavra revelada, a palavra da fé, a gente começa a entender o caráter de Deus e a gente percebe que um dos maiores atributos de Deus, ou a parte fundamental da sua natureza, é que Deus é amor. E aí vamos para um outro extremo, né? Achamos que porque Deus é amor, é um velhinho caduco que já não consegue mais colocar ordem na casa. E a verdade é que Deus continua sendo o mesmo. Ele foi o mesmo no passado, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Deus não muda, Ele é imutável, é uma das suas características. Deus é imutável, Ele não muda jamais. E aí a gente às vezes, a nossa percepção de Deus é que vai de um extremo a outro numa velocidade estonteante, né? Às vezes a gente acredita que Deus, qualquer coisa que fizemos, Ele vai nos castigar, e depois conhecemos a palavra da fé, a revelação, a gente acaba acreditando que Deus é aquele velho caduco que já não tem capacidade de botar ordem nas coisas. E a coisa não é bem por aí. A Bíblia diz que que nós não devemos rejeitar a disciplina do Senhor. Isso mostra que Deus nos disciplina. Deus nos corrige. Em outra versão diz: meu filho, não rejeita a disciplina do Senhor, nem desanime quando Ele lhe corrigir. Deus nos corrige, né? Existe um desejo de Deus e um motivo pelo qual Ele nos corrige. Deus não nos corrige porque Ele tem problema de autoafirmação. Deus não nos corrige porque Ele é bipolar. Deus não nos corrige porque Ele é ranzinza, porque Ele é estressado. Não, não é isso, irmãos. Deus nos corrige, nos repreende, para que andemos no caminho do crescimento. Esse é o objetivo de Deus na sua correção para conosco. A gente precisa entender que nós não estamos no mundo aqui para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Nós estamos em uma trajetória terrena, em um processo, em uma jornada terrena que visa o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, até que cheguemos ao ápice. Veja, Jesus mostrou isso. Ele entrou nesse mundo como um de nós e Ele hoje está sentado à direita de Deus em uma nova fase existencial da humanidade. Pegue isso, você vai entender aqui. Jesus, para que Ele pudesse nos salvar, Ele precisou se fazer homem como nós somos homens. Ele precisou se identificar com a humanidade em todos os seus aspectos. Então, para isso, Ele nasceu de mulher, nasceu dentro de um ventre de uma mulher, foi gerado por uma mulher, Ele foi criado por uma família. Ou seja, Ele desfrutou, experimentou de forma realmente vital todos os aspectos da humanidade. E como nós, Ele se desenvolveu em obediência, sem pecado, até a morte e morte de cruz.
E porque ele venceu em justiça, a morte não pôde detê-lo. Pega isso. Ele fez um processo sem pecado. E porque ele morreu justo, porque ele morreu realmente sem pecado, ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Veja, a morte foi a passagem para uma nova fase de Cristo Jesus. Quando ele venceu a morte, ele saiu do outro lado ao terceiro dia ao ressuscitar, não da mesma maneira como ele morreu, mas ele saiu em uma posição extremamente superior. Veja, a Bíblia diz que ele morreu em fraqueza, venceu a morte, mas ressuscitou em glória. Então veja, essa trajetória de Cristo deve ser, ou deveria ter sido a trajetória de Adão. Porém, Adão não resistiu ao pecado e ele acabou colocando toda a humanidade debaixo de maldição. Mas Jesus veio e nos resgatou do pecado e nos tornou justos. Se nós corrermos a nossa carreira de justiça, ainda que nós morramos fisicamente nesse mundo, essa morte já não é grande coisa sobre nós, ela é apenas um portal, uma passagem, e nós do outro lado estaremos realmente em uma posição superior. E muito em breve, quando o nosso Senhor voltar, nosso corpo também será transformado. Então veja, nós estamos agora finalizando um processo, que é esse processo terreno. Então veja, a terra, esse processo que nós passamos na terra, não era um processo definitivo, não era algo definitivo aqui. Era um caminho de aperfeiçoamento. Então veja, quando a Bíblia diz que Deus nos repreende para que andamos no caminho do crescimento, não é por Ele que Ele nos repreende, é por nós mesmos. Deu para entender isso? Qual é a nossa dificuldade de receber a repreensão ou a correção? É que a gente acha que quem corrige e repreende o faz por causa de si mesmo, né? Imagina, por exemplo, você está trabalhando e você tem um chefe, um líder. Um chefe, né? Um cara duro demais. Não estou falando de um verdadeiro líder, um chefe. E você está lá, mas você fez algo errado que prejudica a tua trajetória profissional. Sabe-se que se prejudica e você fez algo. E aí aquele chefe vai lá e te corrige. Na hora a correção não é boa. A gente não aceita bem. E a gente acha que a pessoa está pegando nosso pé, que é porque eu não fiz do jeito que ele quer. Mas a verdade, quando se tem do outro lado um líder verdadeiramente, é que, de fato, nós temos alguém que, se nos ama, está interessado no nosso progresso. Então a correção não é feita por causa de quem corrige, é feita por causa de quem é corrigido. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Veja, você tem um filho e o filho é pequeno. E o filho está brincando com um aparelho desse, segurando nas pontas desse aparelhozinho. Enquanto ele está brincando aqui com esse aparelhozinho, que é uma ponta de um carregador, não há problema nenhum. Mas de repente você vê seu filho se aproximando de uma tomada com isso aqui. E você vai vendo seu filho de 4, 5 anos colocando isso aqui perto de uma tomada. E você, de uma forma severa, chega lá e diz: meu filho, não faz isso! E o corrige. No primeiro momento, o filho vai pensar, por causa da sua inocência, que você não quer que ele brinque com algo que é divertido. Mas a verdade é que você o corrigiu não por você, mas por ele. Por causa do sucesso dele. Então veja, quando a Bíblia diz que Deus nos repreende para que andemos no caminho do crescimento, não é por causa de Deus, não é por causa de quem Ele é que Ele nos corrige. É por causa de quem vamos nos tornar que Ele nos corrige. Deus nos ama tanto que é impossível dele nos ver no caminho errado e não nos corrigir. Agora, qual é a forma que Deus nos corrige? Primeiramente pela palavra, de maneira dura, né? Ele mostrando e apontando o nosso caminho, o quanto nós estamos na direção errada, diferente, contrária à sua palavra. Porque uma direção contrária à palavra de Deus pode nos levar à morte, pode nos levar a um caminho de destruição, né? Então veja, a Bíblia diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Porque se o Senhor está te disciplinando, certamente é porque Ele está enxergando algo que você não está vendo. Ele está observando um perigo que você não está vendo. Muitas vezes você está caminhando num caminho que vai te levar à destruição e você não está percebendo por causa da sua inocência. Mas aquele que é maior, aquele que é mais poderoso, aquele que tem uma visão
muito além daquilo que nós podemos ver tão pequeno, pode sim nos corrigir para que nós não caiamos, não venhamos a entrar em caminhos de perdição. E Deus nos corrige para o nosso crescimento. Agora veja, talvez tenha sido mesmo intenção de Deus, o propósito de Deus, que o escritor de Provérbios tenha colocado esse texto logo após a gente ler os versículos 10 e 11. Aliás, 9 e 10. Porque 9 e 10 fala sobre dízimos e ofertas, sobre mexer no bolso, fala sobre dinheiro. E logo na sequência ele diz, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Talvez tenha sido intenção de Deus, porque é exatamente a única coisa que concorre no coração do homem com o senhorio de Deus na nossa vida. É a questão financeira. Muita gente ainda é preso nessa questão financeira. Gente, é incrível como tem pessoas ainda que estão amarradas nessa questão mesquinha, né? Miserável e principalmente avarenta da questão financeira, né? E Deus diz, meu filho, eu falei isso para que você se atente, para que você abra os seus olhos, porque o meu desejo é que você cresça. O meu desejo é que você tenha vida plena. O meu desejo é que não te falte nada em casa. O meu desejo é que tuas contas estejam pagas. O meu desejo é que você não tenha falta de coisa alguma. Portanto, não despreze a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. O Senhor repreende a quem Ele ama. Aleluia. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. É como eu falei, o melhor exemplo de mostrar a disciplina do Senhor nas nossas vidas é mostrar realmente como um pai disciplina seu filho. Agora veja, eu acredito aqui que nenhum pai que esteja aqui presente na nossa live, nenhum dos pais que estejam aqui comigo hoje, são capazes de querer quebrar um dedo, uma unha que sequer de um filho porque ele está errado. Né? Nenhum, né? Nenhum vai querer quebrar. Imagina, seu filho tomou, sei lá, recuperação na escola e você vai dizer, filho, eu vou colocar em você uma doençazinha para que você nunca mais venha a ser indisciplinado no que diz respeito às seus estudos. Qual pai seria capaz? Agora, se nós, como pais, e a Bíblia nos chama de maus, não temos coragem de fazer isso com nossos filhos, por que julgaríamos que a disciplina do Senhor viria por meio de doença, por meio de falta, por meio de necessidade, por meio de negativas? Não, meu irmão. Deus, como Pai, primeiro supre todas as nossas necessidades, estando nós certos ou errados. Pode ter certeza disso. Deus, como Pai, primeiro, Ele nos dá todo o sustento. Tudo o que precisamos para viver, Ele nos dá como Pai, certos ou errados. A Bíblia diz que Ele é tão justo que Ele faz derramar bênçãos sobre justos e injustos. Ele faz chover sobre os que são pecadores e justos. Deus não desampara aqueles que Ele mesmo gerou. Então, a disciplina do Senhor, ela não vem por meio de falta, de necessidade, de doença. De forma nenhuma, isso Ele nos supre em tudo. Aleluia. Isso Ele nos supre. A disciplina do Senhor vem primeiramente pela sua palavra, segundo o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a palavra é inspirada por Deus e apta, e boa, e perfeita para correção, para repreensão e para educação na justiça. Agora, se ouvindo a palavra, veja, nós ficamos aqui ontem falando sobre dízimos e ofertas de uma maneira clara, específica, né? Algumas pessoas mandaram mensagens dizendo, pastor, maravilhoso o ensino, simples, mas objetivo, esclarecedor. E ainda assim você diz, não, eu não quero ser dizimista, eu não consigo ser dizimista. Deus está te chamando a atenção mais uma vez pela palavra. Mas se você não vê, talvez Deus vai precisar levantar um irmão para chegar perto de você e vai dizer, irmão, o que está acontecendo? Né? Aleluia. Tudo isso por amor, né? Tudo isso por amor. A grande dificuldade é que muitas vezes nós imaginamos que Deus nos repreende por algum comportamento porque Ele não quer, ou porque tal comportamento fere sua santidade. Veja, Deus não quer que eu faça isso e Deus me corrige. Não tem nada a ver com Deus. Deus corrige por causa de nós, tem nada a ver com Ele. O pecado não afeta Deus em absolutamente nada. O pecado não afeta Deus. O pecado afeta a nós. Veja uma coisa interessante.
quando Adão pecou no Éden, né? A Bíblia diz que ele foi tomado de pavor, de medo, complexos de inferioridade e coisas parecidas, tentou tomar folhas de figueira para cobrir o seu pecado, e quando Adão ouviu a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, quando Adão ouviu a palavra, ele se escondeu. Veja, quando ele ouviu a palavra, ele se escondeu. Ele se escondeu. E eu te pergunto, quantas vezes você se escondeu quando ouviu uma palavra que vai em confronto àquilo que você está andando de errado na sua vida? Me diga. Veja, o que é que nós fazemos? Assim como Adão, muitas vezes ouvimos a palavra e nos escondemos. Adão se escondeu quando ele ouviu a palavra. Aleluia. Não foi Deus que se escondeu de Adão porque Adão pecou. Não foi Deus que ficou afetado pelo pecado, não. Deus não pode ser afetado pelo mal. Quem ficou afetado foi o homem. Somos nós que somos afetados. Quando nós estamos andando errado, não suportamos ouvir a palavra de confronto. Aí ficamos até com raiva do pregador. É curioso, eu tenho certeza que teve gente que deixou de assistir a live já, porque ouviu uma palavra de confronto e achou esse pastor tá falando para mim. Deixa eu te dizer, é Deus corrigindo. O problema é que normalmente quando a gente ouve a palavra de Deus e está numa condição que não deveríamos estar, nós nos escondemos. Ao contrário de correr para Ele. Se tivéssemos corrido para Ele quando cometemos o erro, Ele tem poder para nos purificar pecados. Agora, ao contrário, nós fazemos o quê? Nós fugimos, nos escondemos. E tentamos resolver com a justiça própria, tampando a nossa nudez com folhas de figueira. Não é verdade? Não é por Ele que Ele nos repreende, é por nós mesmos que Ele nos repreende. É por aquilo que nós mesmos vamos sofrer. É por amar demais, por não querer ver o sofrimento na vida dos filhos, que Deus nos corrige, né? Então veja, se você receber a disciplina do Senhor, não fique desanimado não. Não fique desanimado não, né? Não fique para baixo não, levanta a cabeça, porque Deus disciplina quem ama, assim como o pai disciplina o filho, ou corrige ao filho a quem ele quer bem. E obviamente esse texto, especificamente, em Provérbios aí, ele não traz toda a luz que deveria trazer. Mas Hebreus capítulo 12, ele pega esse texto e o escritor de Hebreus destrincha ele para nós aqui. E eu quero abrir esse texto lá em Hebreus com você. Hebreus 12. Tá aqui. Veja, Hebreus capítulo 12. Versículo 3 diz assim: pensem por um pouco em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Em outra versão, diria assim: na luta contra o pecado, você ainda não chegou até o sangue. Na luta contra o pecado, você não chegou até o sangue. Ele está falando sobre Jesus ter suportado as aflições, e os pecadores que se opunham a ele faziam inconscientemente, na tentativa, inspirados pelo diabo, de levar Jesus ao pecado, a cometer pecado. Imagina Jesus estando sendo crucificado por aqueles que ele ia morrer por eles. Jesus tinha tudo para ter pecado quando viu aqueles homens que eram alvo da sua morte, do seu sacrifício, o crucificando. Jesus tinha tudo para maldizer aqueles homens que fizeram. No entanto, ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus suportou toda a pressão, irmãos, de tal modo para não pecar, que os seus poros irromperam em gotículas de sangue. Aqueles sangues que romperam em Jesus, em seus poros, foram a resistência de Jesus para não descumprir a palavra, para não ser desobediente a Deus. Ele disse: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice.
No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, Pai, se existe na palavra alguma brecha legal para que eu não precise passar por isso, por favor, me mostra. Mas se não tem, não importa. Eu vou até o fim e vou suportar isso para não desobedecer a tua palavra. E os seus poros irromperam em sangue. Aí a Bíblia diz, olha, na luta que nós enfrentamos diariamente para não desobedecer a Deus, nenhum de nós suportou até rompermos em sangue. Nenhum de nós, né? Aleluia. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. É o mesmo texto que ele pega de Provérbios, e ele vai agora dizer o que significa. Ele diz, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele nos trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não nos disciplina como faz todos os filhos, significa que vocês já não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito. Aleluia! Assim, através dela, obter vida, pois nossos pais nos disciplinavam por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Obviamente que nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos e façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam mas sejam fortalecidos. Então ele diz, olha, levanta, tomou a disciplina do Senhor, o Senhor corrigiu, levanta. É para a vida que ele faz isso. Seja forte, se levante. Não desanime porque você foi corrigido. Não desanime porque você errou, cabeça erguida. Esqueça as coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo que é Cristo. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Paulo diz, eu não julgo já ter chegado à perfeição, ser perfeito, estar vivendo a plenitude. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que para trás ficam. O que ele está esquecendo do que para trás ficou? Os erros que ele cometeu. Eu esqueço dos erros e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para ser como Cristo. Nós estamos em um crescimento, em uma jornada. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você venha errar hoje, ainda que o Senhor te corrija, se você tem uma trajetória de cristão, você já é bem melhor do que o dia que você começou. Então não tem motivo nenhum de você desistir porque errou, não tem motivo nenhum de você parar pelo meio do caminho porque cometeu algum erro, ao contrário. Levante-se! Levante-se, assuma a sua posição em Cristo, assuma a sua posição de filho, se levante por dentro e diga, sim pai, eu errei, mas eu não sou o meu erro, eu não sou o resultado das minhas escolhas, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, eu me levantarei por dentro e farei apagar as consequências do meu erro por meio da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E é isso, e ponto final. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você está feliz com isso? Deus corrige ao filho a quem ama. E disciplina aquele a quem ele quer bem. E nós vamos crescendo todos os dias no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Parece que tem uma pergunta aí na nossa caixinha de minhoca. Pedro está me assistindo aí, Pedro? Corre para cá. Mostra ali. Louvado seja o nome de Jesus. Mas muitos não dão dízimo e são prósperos, crentes e não crentes, prósperos em muitas vertentes. Muitos não dão dízimo e são prósperos. O que você chama de prosperidade? Né?
Veja, não crente é próspero, vai para o inferno é próspero. Que prosperidade é essa? Que é feliz na terra e vai feliz para o inferno. Né? Veja, o dízimo não é para ser próspero não, o dízimo é para quem é próspero. É só isso. O dízimo você não dá para ser próspero não, você é próspero pela palavra e pela fé nela. Né? Agora, quem é próspero entende que a sua prosperidade veio de Deus, este reconhece o Senhor através de uma ação voluntária, generosa, de valor previamente estabelecido, entregando ao Senhor os seus dízimos, ou os dízimos de tudo aquilo que ele recebeu em suas mãos. Eu falei ontem, não vou repetir, quem quiser vai assistir a live de novo, né, para aprender de novo. Dízimos é a única forma prática de você demonstrar pela fé que a sua fonte é Deus. Irmãos, você pode ser, entre aspas, ter dinheiro, não é ser próspero, é ter dinheiro na força do seu braço. Aí, tem gente que roubou um banco e tem muito dinheiro, isso é prosperidade? Hein? Né? Não, prosperidade não é fruto de ter muito dinheiro não. Tem muita gente que é traficante, é ladrão, é corrupto e tem muito dinheiro. E vive lá. Né? Prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade tem a ver com ser e não ter. Agora, quem quiser vai assistir de novo, né? Tem que aprender de novo, ouvir de novo. Agora, deixa eu te dizer, tem gente que vive buscando justificativo para não ser dizimista. Quem busca justificativo para não ser dizimista, já não é faz tempo. Eu duvido alguém que é dizimista que vive procurando um versículo para não ser. Quem procura desculpa para não ser dizimista, é porque está carregando o peso nas costas, da consciência pesada. Então, ó, eu não quero conversa com quem é desobediente, não. Entendeu? Tenho conversa com quem é desobediente, não. Se você não é dizimista, isso é um problema seu e não meu. Entendeu? Não fique procurando. Agora, se você não quer ser dizimista, não também influencie os outros, não. Assuma a sua responsabilidade, meu lindo, minha linda. Fique você sozinho com a sua decisão e assuma o risco. Ó, agora, quem quer aprender, compra o livro. Acessando as riquezas do reino, porque muitos não prosperam. Eu falo aqui sobre dízimos e ofertas e mapeio tudo direitinho, desde o início até o final. Ó. Vai lá, pega lá o livro Acessando as riquezas do reino, tu vai aprender direitinho. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Tem gente que não quer ser dizimista e quer ser obediente a Deus. Bom, existe uma forma de não ser dizimista e estar de acordo com a palavra. Tem, pastor? Tem. Você pode não ser dizimista e estar de acordo com a palavra ainda assim, obediente à palavra. Como é isso, pastor? Eu te explico. É que Deus nunca pediu dízimo, nunca sugeriu dízimo para maldito. Por que o povo no mundo tem dinheiro e não tem que dar dízimo? Porque não foi Deus que deu para eles. Eles não têm que dar dízimo mesmo, não. Né? Precisam dar dízimo, não. Agora, quem é maldito não precisa dar dízimo. Deus só estabeleceu o dízimo para aqueles que ele abençoou. Né? Agora, se você está preso em 10% do seu dinheiro, fica com ele, não precisa não. Isso é voluntário. Né? Se os 10% que você está retendo, ele for suficiente para comprar a tua salvação e um passaporte para ir para o céu, bom, parabéns para você. Se não, tome cuidado, né? Porque quem faz do dinheiro o senhor da sua vida, vai ter que buscar no dinheiro a salvação da sua alma. Vamos terminar com essa frase. Beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas. Tchau!